Livro de Tiago, capítulo 3. Daqui a pouco vamos fazer a oração da fé. E hoje você vai comer do pão e beber da água consagrada, com base lá em Êxodos 23, 25. E o Senhor vosso Deus abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós todas as vossas enfermidades. Glória a Deus. Tiago capítulo 3, versos 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas, e é verdade. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Diga graças a Deus. Irmãos, presta bem atenção, porque o recado de Deus hoje é bem sério, bem importante. Nós estamos vivendo, irmãos, um período, um tempo na história da humanidade de uma grande falta de controle, de uma grande falta de domínio próprio das pessoas. Se nós pararmos para analisar um pouco o mundo, nós vamos perceber que as pessoas elas estão completamente descontroladas. Há poucos dias eu vi na internet um caso que está repercutindo no Brasil todo, da moça que foi atropelada pelo ex-namorado e pelo livramento do Senhor está viva, mas perdeu as duas pernas. Alguém chegou a ver esse caso? Irmãos, casos como esse, situações assim e outras até piores, estão acontecendo praticamente todos os dias, em todos os lugares do mundo. E sabe o que eu entendo com isso? Sabe o que eu reflito em cima disso? É que realmente as pessoas elas perderam o domínio de si mesmas. Elas estão sendo orquestradas, elas estão sendo dominadas primeiro por seus impulsos e segundo, estão sendo dominadas por uma ação diabólica que age na vida do ser humano. Porque, irmão, não tem outra explicação. O que leva um ser humano hoje em dia cometer tanta maldade, tanta atrocidade uns com os outros? Se você for parar para prestar atenção, hoje as pessoas elas estão cada vez mais irritadas umas com as outras, elas emulam umas às outras, elas se iram com uma facilidade muito grande. Mas sabe o que isso representa? Sabe o que isso significa? É que as pessoas elas estão com uma grande falta da presença de Deus, porque uma das qualidades do fruto do Espírito chama-se domínio próprio. Gálatas 22, a palavra de Deus usa o termo temperança, e esse domínio próprio, essa temperança, esse autocontrole, esse controle divino na vida das pessoas tem faltado. Quem está entendendo, pessoal? Tem faltado. Se você for parar para prestar atenção, hoje as pessoas elas estão mais viciadas do que em nenhuma outra era na história da humanidade. Hoje existe vício para todo tipo de coisa. Os mais antigos como bebida, prostituição, mas os mais atuais como vícios de jogatina, o vício de drogas. Irmãos, o que eu quero que você reflita através dessa mensagem hoje é como as coisas no mundo hoje, como o ser humano no mundo hoje, ele está descontrolado. Ele não tem mais o domínio, às vezes, nem de suas funções psicológicas, e muito menos o domínio das suas emoções. Quem está entendendo, pessoal? Eu repito para você mais uma vez: as pessoas estão perdendo o controle de si mesmas. E o que eu tenho que trazer disso para a minha vida, pastor?
Nós temos que refletir, irmão. Nós temos que analisar. A gente tem que botar um pezinho no freio para parar para pensar. Espera aí, será que eu tenho um estado no total domínio, controle das minhas emoções, dos meus desejos, dos meus pensamentos? Porque, irmãos, eu posso afirmar por você, hoje, só hoje, eu acho que eu fiz mais de 10 libertações, só hoje, de pessoas endemoniadas, e todas estão sobre um domínio maligno, sobre uma força maligna, que é notória. Você vê no semblante da pessoa, que ela não está em si, ela está fora de si, ela não tem mais o domínio das suas funções racionais, e nem de suas ações emocionais. Quem está entendendo, pessoal? Irmão, nós temos que parar um pouco para refletir o rumo que a humanidade está caminhando. Eu digo para você que nós estamos vivendo um tempo muito parecido, talvez até pior, do que o tempo de Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus diz que em Sodoma e Gomorra, os homens, as mulheres daquela cidade, eles não tinham domínio de si mesmo. A depravação daquelas pessoas era algo tão grande, eles eram tão depravados, eles eram tão lascívios, eles eram tão imorais, que quando 2 anjos que Deus mandou para livrar a casa de Ló, os homens viram aqueles 2 anjos naquela cidade, eles quiseram forçar uma relação sexual com os anjos que Deus enviou. A palavra de Deus mostra que Ló, ele oferece as próprias filhas para que eles deixassem os anjos, em paz. Mas eles não quiseram, eles queriam os anjos, estavam dispostos a invadir a casa de Ló para tomar os anjos. Foi quando Deus, não suportando mais aquela situação, permitiu que o fogo caísse sobre Sodoma e Gomorra e destruísse todos os viventes daquele lugar, com exceção de Ló e a sua família, e exceção da sua esposa, que virou uma estátua de sal. Mas, irmão, Sodoma e Gomorra é apenas uma representação do que está por vir nos dias que nos sucedem hoje. Quem está entendendo, pessoal? É só uma representação do que está para acontecer em nossos dias de hoje, porque assim como no tempo de Ló, em Sodoma e Gomorra, hoje nós estamos vivendo um tempo muito parecido. Irmãos, aqui praticamente não temos nenhuma criança. E eu vou dizer para você, alguns historiadores, eles afirmam que o povo de Sodoma e Gomorra, eles eram tão depravados, que eles mantinham relação sexual com animais, usavam sistemas de polias para manter relações sexuais com cavalos, com bichos. A imoralidade deles, a difamação, a relação íntima de homem com homem, de mulher com mulher, e animal, incesto, tudo existia naquele lugar. E eu pergunto para você, hoje não está praticamente a mesma coisa? Não, pastor, essas coisas não acontecem, talvez ainda não a olho nu, mas a gente já vê muita coisa, sim ou não? A gente já vê muita coisa, a gente já ouve falar de muita coisa assim. Pastor, mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus? O apóstolo Tiago, ele está dizendo aqui sobre refrear todo o corpo, no domínio da língua, no domínio do que se fala. Mas a gente tem que entender que antes de uma palavra sair da nossa boca, ela estava primeiro aonde? Aonde que ela estava? No coração. Jesus disse que do coração vêm os maus intentos. O que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai dele. Em Provérbios 4:23, a palavra de Deus fala
que de tudo que devemos que guardar, temos que guardar o nosso coração. Meu irmão, vigie em nome de Jesus. Vou dizer mais uma vez, vigie em nome de Jesus. Guarde o seu coração da ira, da maldade, da perversidade. Guarde seu coração. Porque uma vez que o diabo ele consegue enraizar por garras em seu coração, em seus sentimentos, em suas vontades, você perde o domínio, você não consegue mais refrear o seu corpo. Irmão, esse caso que eu comentei com vocês, eu não aguentei nem assistir o vídeo. Não aguentei. Uma barbaridade. O cidadão arrastando a pobre mulher quilômetros e quilômetros, metros e metros de distância, debaixo do carro. Eu posso dizer que se ela está viva é porque Deus tem um grande propósito na vida dela. Isso é um fato. Alguém ora muito pelaquela jovem. Mas irmãos, quantas coisas terríveis acontecem porque as pessoas perdem o controle de si mesmo. Eu posso falar? Sim ou não? Tem muita gente, irmão, psicologicamente doente. A pessoa está doente aqui, ó. Está dodói na mente. Não é só demônio. É muito fácil a gente pegar e botar a culpa toda no demônio. Mas nem toda a culpa é do demônio, irmão. Tem coisa que a pessoa faz porque ela aprendeu a ser maligna. Ela perdeu o domínio das coisas certas. O apóstolo Tiago está dizendo que aquele que vigia suas palavras, ele é poderoso para refrear o corpo e tem domínio. Irmão, eu quero que você fique só com esse finalzinho, refrear o corpo. Nós temos que buscar Deus para ter domínio sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades. Quando você perceber que uma coisa está exacerbada, a coisa está exagerada, está passando do limite, analise suas atitudes. Ah, pastor, ultimamente eu ando estressado demais, por tudo eu me irrito. Analise essa irritação que você anda tendo. Ah, pastor, ultimamente tudo me entristece, é uma vontade de chorar. Analisa essa tristeza. Não, pastor, eu ando ansioso com tudo. Você vê que a pessoa que ela tem depressão, a pessoa que tem crise de ansiedade, ela não consegue controlar. Não é não? Não consegue controlar os sentimentos, as emoções, até as atitudes dela. Até as atitudes. Irmão, existe uma ação maligna que está trabalhando no mundo espiritual para você perder o domínio de si mesmo, para você perder o domínio dos seus pensamentos, de suas emoções e de suas ações. Uma vez que o inimigo consegue enraizar no coração, aí ele consegue dominar todas as atitudes. Aí você pega a pessoa lá que ela não consegue parar de beber. Por que não consegue? Ela não está mais no domínio. Não é ela mais que domina. Eu fui deixar a pastora lá da igreja dela e cheguei lá, tinha um cidadão na porta da igreja lá. Logo de cara a gente já sabe que a pessoa não está bem, né? Pelo semblante ali, não é julgando, mas pelo semblante você percebe, essa pessoa aqui não está normal. Tudo bem, deixei a pastora lá, fui lá, atendeu o rapaz. Ô amigo, o que você está precisando? Não, eu quero dinheiro. Não, dinheiro eu não tenho. Então faz uma oração. Fiz uma oração. Terminei a oração, o cidadão pegou e saiu fora. Não deu nem tchau. Pergunto para você. Você acha que essa pessoa ela tá no domínio das suas funções? Tá não, irmão. Tem um demônio dominando aquela pessoa. Ele poderia até ter manifestado ali. E por que não manifestou, pastor? Porque o senhor está fraco? Não, irmão. Quanto maior o domínio maligno na vida da pessoa, mais difícil dela manifestar. Quem está entendendo? Ah, pastor, fui num culto, passei mal, mas não manifestei. Ainda bem, né, pastor? Não dá bem nada, irmão.
Misericórdia. Se você passou mal, devia ter manifestado. Era melhor que manifestasse. É melhor que a coisa que está em oculto apareça do que ela continue em oculto, dominando a tua vida. Quem está entendendo? Isso é muito sério, pessoal. Vamos para o Evangelho de Lucas. Capítulo de número 8. Lucas capítulo 8. Versos 26. Acharam aí, queridos? Lê comigo. Diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo, olha a frase aí, ó, desde muito tempo estava possesso de quem? De demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa. Mas aonde? Nos sepulcros. Olha para cá, por favor, irmão. Essa história do endemoniado de Gadareno talvez seja uma das histórias de possessão demoníaca mais terríveis que já existiu na história da humanidade. Sabe por que eu falo que ela é uma das mais terríveis? Porque a palavra de Deus está deixando claro que esse homem ele não tinha domínio de si. Quem é que dominava ele? Os demônios. Ele estava há muito tempo possuído por demônios e morava num cemitério, morava no sepulcro e além disso ainda andava despido, nu. Se você for ver agora o versículo seguinte, versos 28, e quando viu Jesus, se prostrou diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que te não me atormente, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, porque já havia muito tempo que o arrebatava. Olha o versículo aí, ó. E guardavam preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio. Para onde? Irmão, olha que situação esse homem ele vivia. Além de morar nos sepulcros, que isso representa, irmão, o sepulcro era lugar de morte. O demônio, ele quer levar a pessoa a um lugar de morte. Por que tem tantas pessoas em depressão? Porque o demônio quer levar a pessoa a um lugar de morte. Ele quer fazer a pessoa morar no sepulcro. Quem está entendendo? E outra coisa, além de morar no sepulcro, ele também vivia nu. A nudez é sinônimo de vergonha. Irmão, quantas pessoas vivem envergonhadas, mas não conseguem sair daquela situação? A pessoa ela é conhecida por todo mundo no bairro como papudim. É conhecida por todo mundo no bairro como o cana-brava, como o pingus. É uma vergonha porque todo mundo vê a pessoa jogada na rua, embriagada, mas ela consegue deixar. Quem está entendendo? Ou seja, a mesma nudez que era física no gadareno, em alguns é espiritual, é sinônimo de vergonha. É muito sério isso, irmão. Mas o que mais me chama a atenção é que além disso, a palavra de Deus está dizendo, irmão, que ele era preso, ele era acorrentado por grilhões. Você sabe o que é um grilhão? Grilhão era uma espécie de ferramenta assim, de ferro grossa, né, que prendia no tornozelo e era preso por uma corrente grossa. E às vezes essa corrente era presa no chão, era chumbada no chão, ou então às vezes eles colocavam uma bola de ferro, uma bola pesadíssima. A pessoa mal conseguia mover aquela bola. Aquilo ali é o que nós conhecemos como grilhões.
Aquele endemoniado, ele era preso por correntes, mas o domínio das trevas era tão grande na vida dele que ele quebrava as correntes, quebrava e fugia para o deserto. Irmão, o diabo, ele gosta de levar a pessoa para lugar deserto, ele gosta de deixar a pessoa em lugar árido, lugar vazio. Já diz um antigo ditado popular: mente vazia, piscina do demônio. Quantos jovens, irmãos, que estão dia e noite, sabe, enfurnados dentro de quarto, mexendo na internet, entrando na dark web, vendo coisas horrendas, mexendo com coisas horrendas. Está na prisão, está preso por grilhões. E talvez você não tenha nem noção do que eu estou falando aqui. Você não sabe nem o que é esse negócio de dark web, irmão. Mas se você tivesse um mínimo de noção do que é, você começaria a vigiar seu filho, o jovem da sua casa. Porque uma vez que ele entra nesse mundo aí, só o sangue de Jesus para libertar, irmão. É coisa séria, pessoal. Isso aqui é coisa que você não vai ouvir em toda pregação, não. Isso aqui é coisa que poucas pessoas falam, e que eu estou falando aqui para você porque eu tenho conhecimento de pessoas, de filhos de cristãos, de filhos de crente, que estão algemados a esse grilhão infernal, que é a sujeira, o abismo que a internet oferece. Quem está entendendo, pessoal? Imoralidade, suicídio ao vivo, tudo isso tem dentro. Tráfico de crianças, de órfãos, pessoas desaparecidas que estão lá, sendo vendidas como animais. E eu não vou falar nem muito, que é para nossa live e nosso vídeo não cair, porque pode cair falando dessas coisas. Mas olha a seriedade de quando a pessoa perde o domínio próprio, irmão. É muito sério. Não é normal a pessoa que ela pega qualquer dinheiro e gasta tudo com droga. Não é normal, é domínio das trevas. Não é normal a pessoa que todo o dinheiro que pega, ela aposta no tigrinho da vida. Isso aí é domínio das trevas. Não é normal, meu irmão, uma pessoa destruir um casamento, uma família, por causa de pornografia, imoralidade, sites obscenos, coisa suja. Não é normal, é domínio das trevas. É prisão, é grilhão, é algemas satânicas, está sobre a vida da pessoa, mas só está porque a pessoa permite, porque a pessoa aceita, porque a pessoa se entrega aos desvarios, aos desvaneios, às vontades da sua carne. Quem está entendendo? Isso é muito sério, irmão. Hoje eu tenho refletido muito sobre essa palavra. Quando eu estava meditando de manhã, Deus falou: poderoso para refrear todo o seu corpo, ou seja, para ter domínio sobre si. É isso que Deus quer, meu irmão. Deus quer que você tenha domínio sobre os seus desejos. Meu irmão, você é casado, você tem que dominar sobre os seus desejos. Mesmo que você seja casado, o fato de você ser casado não lhe dá direito de você fazer tudo o que quer, quando quer, na hora que quer. Existe uma vida íntima, santa, abençoada diante de Deus. E é essa que nós temos que ter. Diga amém. É essa que o casado tem que ter com a sua família. Há tempo para tudo. Não, pastor, se eu não tiver, eu vou procurar outra coisa. Meu irmão, você está dominado, tem uma algema, tem um grilhão agarrado no seu tornozelo. Não é normal. O que Deus fez é claro e visível, fácil de entender. O que passa é natureza satânica. Quem está entendendo, pessoal? Isso é sério, pessoal.
Isso é muito sério. Então vamos refletir. Porque às vezes pode ser uma falta de domínio, uma falta de controle em coisa pequena, como se estressar com uma coisa em casa. Mas às vezes pode ser uma falta de domínio, uma coisa grande. Pastor, eu não consigo parar de ter caso. Pastor, eu não consigo parar de mexer no que não é meu. A pessoa que às vezes ela não tem nem necessidade, mas ela tem que tomar o que é dos outros. É uma mania, é um demônio. Ela não está no domínio, ela não está mais controlando. Os psicopatas, eles surgem assim. Eles não têm mais domínio. Eles são dominados por seus impulsos. Esse endemoniado aqui, ninguém conseguia dominar. Você já viu aqueles casos, irmãos, que a própria família desiste? Você já viu? Sim ou não? Já viu algum caso assim? Alguém já viu? Que a própria família desiste. Não, o cara não quer parar de beber, entrega, a pessoa vai morar na rua. Já viu isso? Pastor, na minha família tem caso assim, pastor. A família desistiu porque o menino não quer parar de se drogar. É domínio, irmão. É prisão maligna. A gente tem que orar, tem que jejuar. A gente tem que pagar um preço diante de Deus. A gente tem que levar Deus a sério. Senhor, santifica a minha vida. Não caia, meu irmão, no pecado. Não se sujeite à vontade do diabo para você. Não aceite o que o diabo está lhe ofertando. Não coma do manjar que Satanás colocou na sua mesa. Não coma. Em nome de Jesus. Rejeite, negue a si mesmo, como Jesus falou. Negue a si mesmo. Mas não ceda, irmão, escute, não ceda a uma tentação. Porque uma vez que você é cirandado, uma vez que você é enrolado pela tentação, é difícil sair. A tua carne vai pedir, o teu corpo vai pedir, os teus desejos vão pedir, porque você está na carne. E quando a gente está na carne, quem domina é ela. Quem está entendendo, pessoal? Anda no Espírito, glória a Deus. Diga para o seu irmão, anda em Espírito. Gálatas, vamos lá. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Esse talvez seja o versículo mais importante da vida do crente. Amém? Escuta o que eu vou falar e você vai glorificar. Esse talvez seja o versículo mais importante da vida do cristão. Esse é o versículo mais importante da vida do cristão. Sabe por que eu digo que ele é o mais importante? Porque se você fizer isso aqui, vitória, diga glória a Deus, vai ser só bênção na tua vida. Você vai estar sempre no domínio de Deus. Diga glória a Deus. Gálatas 5,16 ele diz: digo porém, o que ele diz? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Glória a Deus. Vamos ler de novo, vai lá. Digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência. Diga graças a Deus. Irmão, você sabe o que significa concupiscência? Significa anelo pelo prazer sexual. Significa cobiça de bens materiais, luxúria carnal, desejo, libido, e teologicamente falando, é uma aspiração humana por coisas
malignas, naturais e espirituais. Aquele endemoniado, ele gostava de se cortar com pedras. Uma coisa terrível, que ele tinha o quê? Prazer. Você está entendendo? Essa palavra concupiscência é uma palavra fortíssima. Olha o tanto de significado que ela tem. Até teológico, até filosofal. Porque na idade medieval, as pessoas elas viviam uma espécie de vida sexual terrível. Você está entendendo, né? Não vou nem entrar muito a fundo, não. É muito forte, pessoal. Mas a palavra de Deus está dando para nós a direção. Glória a Deus. Andai em... Está aqui, irmão. Irmão, você quer que... Eu não estou nem falando de você controlar, não. Eu estou falando de Deus. Você quer que Deus controle você? Sim ou não? Ou então diz, Senhor, fala comigo, diga, Senhor, controla, domina a minha vida. Você quer que Deus controle e domine sobre você? Então anda em espírito. Foge daquilo que é mal. Foge da aparência do mal. A palavra de Deus manda fugir da aparência, não é nem do mal. Só de parecer mal já não é bom. Quem está entendendo? Às vezes tem amizades, tem pessoas que estão do nosso lado, mas, sabe, não é que ela seja mal, mas parece. Então, só de parecer mal a gente já tem que sair fora. Só assim a gente vai andar em espírito, gente. Mas como é que você vai ser uma pessoa espiritual se você está do lado de um cidadão, de uma cidadã, que a boca, meu irmão, misericórdia, tem que se afastar. Amém? Se aquele namorado, o cara é carnal, vive pedindo prova de amor, não, irmão, está errado isso aí. Você não está em espírito. Se não está em espírito, vai fazer o quê? Concupiscência, que é a falta de domínio, de controle dos desejos, do libido, de tudo. Irmão, uma coisa eu estava até falando hoje com uma pessoa. Já é difícil a gente ser humano, porque a gente já nasce com uma inclinação. É ou não é? Todos nós já nascemos com uma inclinação. A gente já tem uma propensão, uma facilidade para a coisa errada. A gente já nasce com isso. A gente já nasce com isso, né? Imagine se a gente facilitar. Imagine se a gente der brecha. Imagine se a gente procurar a coisa errada. Se você procurar a coisa errada, você vai achar. Você vai achar e vai se perder. E sabe o que é se perder para o ser humano? É não ter mais o domínio de si mesmo. É não ter mais ética, não ter mais moral, não ter mais vergonha. Isso, para mim, é a perdição do ser humano. Quem está entendendo? Essa palavra falou com você? Então vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus.